Olá, galera do 8º ano do Camões. Estamos aí para ter o nosso terceiro tempo dessa semana de 20 a 24 de abril. E nós vamos começar agora a parte de excreção, ok? Nós vimos digestão, respiração, circulação. E agora, nesses dois primeiros tempos que tivemos essa semana, a gente viu questões de revisão sobre esses assuntos e agora vamos ver a parte de excreção animal. Essa parte de excreção nós vamos dividir em três partes na realidade. Vão ser 3 aulas. Essa de hoje, a última aula dessa semana, e semana que vem as outras 2 partes, que é um assunto extenso. E aí veremos exercícios também de revisão no terceiro tempo da semana de 27 a 30 de abril. Beleza? Então vamos lá. Nós vamos começar aí falando de excreção. Então, só para vocês terem uma ideia, excretar é eliminar resíduos. Excretar é eliminar produtos da atividade das células que são tóxicos a ela e ao organismo, quando é de um ser pluricelular. Então, todo ser vivo celular precisa eliminar resíduos. Chama atenção porque a gente viu lá que na digestão, ao final do processo todo de digestão, absorção, nós temos a formação e eliminação do bolo fecal. Mas fezes não são considerados excretas, porque fezes não foram produzidas dentro das células do nosso corpo. São apenas restos de alimentos que não foram aproveitados ou bem digeridos e aí são eliminados. Ok? Então, excretas são substâncias produzidas na atividade do metabolismo celular, dentro das células. Ok? Bom, alguns transportes, voltando ao anterior, alguns transportes que ocorrem nas células, nos seres mais simples, ocorrem por osmose. Aí não são nem em animais, são basicamente na verdade, seres unicelulares. Porém, a osmose é quando uma célula ganha água ou perde água com relação à diferença de concentração entre o seu interior e o meio externo. Então, se uma célula está muito concentrada, ela ganha água do meio externo, através da membrana celular. Se uma célula está pouco concentrada em sais, proteínas, comparada ao meio externo, por exemplo, no ambiente salino da água marinha, aí ela tende a perder essa água intensamente. Quando ela está pouco concentrada. Quando ela está muito concentrada, ocorre o contrário, ela ganha água. Então aí temos um esquema que mostra o processo de osmose, onde a água de um meio menos concentrado passa para o meio mais concentrado. Isso é água passando, ok? Fenômeno da osmose. Isso ajuda muitas vezes no transporte de algumas substâncias, até mesmo sais. Vamos ver aqui o que vem adiante. Está lá, ó, excretas. Vou passar aqui para o outro lado para vocês verem lá no texto. Tá? É aquilo que eu falei, é a designação biológica empregada aos resíduos, como CO2 e os nitrogenados, pode ser ureia, amônia, ácido úrico, são resultados produzidos pelo metabolismo de derivados de proteínas. Então, no nosso corpo, as proteínas, elas atuam intensamente, como enzimas, como hormônios. Com atividade intensa, elas são degradadas e são transformadas em amônia, ou em ureia, ou em ácido úrico. Esses resíduos são resíduos nitrogenados. E o CO2 é um excreta produzido na atividade da respiração das células, respiração celular. Todos eles, em excesso no corpo, prejudicam o funcionamento do corpo. Ok? Então temos aí, ó, tipos de excretas. Os principais tipos de excretas nitrogenados.
Vou pedir para aumentar um pouquinho a imagem, só para a gente poder ver o quadro de uma maneira mais clara e vocês entenderem o que eu vou falar. Esses 3 produtos nitrogenados que eu havia citado, o mais tóxico dele é a amônia. A amônia é o mais tóxico deles. E ela precisa de muita água para se diluir. A amônia, ela para poder ser eliminada, tem que ter muita água e o ser perde muita água. Aí eu pergunto, que tipo de ser vivo pode perder muita água sem desidratar e morrer? Seres aquáticos, seres que vivem no ambiente aquático. Então, por ganharem muita água constantemente, eles podem perder muita água e eliminar a amônia. Então, o habitat aquático é dos seres que eliminam amônia em maior quantidade na sua urina. Agora, a ureia, ela tem uma média toxicidade. Ela não é tão tóxica quanto a amônia. E ela precisa de menos água para poder se dissolver, se solubilizar e ser eliminada. Então, nós, por exemplo, seres terrestres, animais terrestres, exceto os ovíparos, que eu vou falar daqui a pouco, nós eliminamos mais ureia na nossa urina, como excreta nitrogenado. Seres terrestres, está o exemplo de mamíferos. Mas não é só mamífero. Anfíbio adulto também elimina ureia. Anfíbio, na forma de larva, como o girino do sapo, elimina amônia, que vive na água. Beleza? Por último, o ácido úrico. O ácido úrico tem uma baixa toxicidade. Ele é pouco tóxico, embora ele seja pastoso. Ele não é solúvel praticamente em água, não se mistura praticamente em água. Então tem uma baixa solubilidade em água. Quais são os animais que eliminam isso? Animais ovíparos. Porque se o ácido úrico é uma pasta, imagine um embrião dentro do ovo, ele vai ter que eliminar os seus excretas. Se ele elimina um excreta como amônia ou ureia, que se misturam no líquido amniótico dentro do ovo, ele vai acabar se intoxicando. Então ele libera uma pasta, que é o ácido úrico, que fica guardada numa bolsinha, um anexo embrionário, e quando ele sai do ovo, aquilo ali é eliminado, mas não atinge o embrião. Então isso é uma forma do embrião sobreviver durante 1, 2, 3 meses, como por exemplo uma tartaruga marinha, que coloca os ovos e eles ficam 3 meses na areia enterrados até saírem as tartaruguinhas, beleza? O animal adulto também evita, como aves, evitam ficar muito pesadas. Imagine uma ave que voa, né? Tendo uma bexiga cheia de urina, ela vai ficar pesada. Então, produzindo essa substância pastosa, evita o acúmulo de peso para facilitar o voo e também ela não acumula muito, ela vai produzindo e vai jogando fora, vai eliminando. Você está no meio da rua, passa umas aves ou um pombo, se bobear, você fica todo sujo, né? Cai aquela pasta esbranquiçada, bem amarelada, que é uma mistura do ácido úrico com as fezes das aves, que são eliminadas pela mesma abertura, chamada de cloaca. Okay? Assim como também os ovos são eliminados pela cloaca. Bom, vamos lá então para o outro. Agora, osmorregulação. Tá lá. Falamos aqui da osmose. Os peixes, eles precisam regular a quantidade de água do corpo para não perder muita água, não desidratarem. E na eliminação de resíduos, às vezes, pode ocorrer do ser perder muita água. Para isso, ele tem que estar bem adaptado. Então, vamos falar primeiramente dos peixes. Os peixes eliminam amônia, que sai com a água facilmente, mas eles também bebem água com facilidade. Mas existe uma diferença com relação aos peixes de água doce e os peixes de água salgada. O peixe de água doce, o ambiente aquático que ele vive é menos concentrado do que os líquidos corporais. Seu sangue, né? Por exemplo, o citoplasma das suas células, que tem proteínas, tem gorduras e tem sais.
Então ele acaba tendo o corpo mais concentrado que o meio. A tendência é ele ganhar água por osmose. Então ele precisa beber muita água se ele já vai ganhar naturalmente água? Não, ele ganha água sem fazer esforço nenhum. Então ele bebe pouca. Porém, como ele ganha muita água, ele elimina mais urina, ele urina mais, porque ele ganha muita água do ambiente menos concentrado. Já o peixe de água salgada é o contrário, o ambiente marinho é salino, então é muito concentrado, mais concentrado do que o interior do corpo do peixe. Então a tendência é ele perder água por osmose para o ambiente salino. Como ele já perde muita água constantemente, sem fazer esforço, ele tem que beber muita. Aí ele bebe mais água, bebe muita água. Só que ele bebe muita água e urina pouco, porque ele já perde água por osmose. Outro detalhe, como ele bebe muita água com sal, para o corpo dele não ficar hipersaturado em sal e causar também problemas, ele elimina o excesso de sais pelas brânquias, gastando energia. Ok? Bom, vamos ver agora ali outro vertebrado, os anfíbios. Os anfíbios, como eu falei, são animais, sapo, rã, perereca, salamandra, cobra cega. Esses animais são animais de vida dupla, anfíbios. O termo anfi vem de dupla, né? E bios, vida, dupla vida. Ele vive uma parte da vida na água e uma parte da vida na terra. Então eu coloquei ali para vocês, lá no slide, a fase larvar na água elimina amônia. A larva de um anfíbio, o anfíbio se reproduz na água, a fecundação é externa e do ovo sai uma larva natante, como é o caso do girino, do sapo. Esse girino, ele elimina amônia, porque ele tem muita água circulando pelo corpo. Então ele pode eliminar a amônia com facilidade, sem desidratar. Quando o anfíbio chega na fase adulta, aí o que ele faz? Ele elimina ureia, que aí ele já vive mais tempo na terra, embora ainda dependa da água para manter a pele úmida, porque ele também respira pela pele, e também depende da água para a sua reprodução. Mas ele já respira por pulmões também, então ele já pode viver fora da água, e aí ele é obrigado a eliminar ureia, que ele não vai ter tanta água circulando pelo corpo como ocorre na fase de larva. E aí ele passa a eliminar mais ureia do que amônia. Bom, agora vem ali no outro slide os répteis. Como eu falei, animais ovíparos. Répteis, né? Lagarto, lagartixa, cobra, crocodilo, tudo isso são répteis. Os répteis são ovíparos, botam o ovo com casca calcária. Então, o embrião dentro do ovo, ele não pode ficar em contato com amônia nem ureia, porque senão vai intoxicar o embrião. Porque tem um líquido em volta do embrião, tem um líquido amniótico. Na água, a amônia se mistura bem e ureia também. Então, o que ele faz? Ele guarda nesse anexo embrionário aqui, chamado de alantoide, que é uma bolsinha, ele guarda o ácido úrico, que é o produto nitrogenado eliminado pelos répteis e também pelas aves, ok? Vamos ver lá agora nas aves. Tá lá, nas aves também excreção através de ácido úrico, pelo mesmo motivo. Primeiro, para que o embrião não seja atingido dentro do ovo pelos excretas nitrogenados e não morra intoxicado. E também, nós temos a foto ali de duas aves, gaivota e o albatroz. E também para que ele não fique pesado, eliminando urina com água. Então, a urina dele é pastosa. E aí tem um detalhe em relação às aves, como ali a gaivota e o albatroz, que apresentam sobre o bico, córneo, dois poros, dois orifícios, aonde ele elimina o excesso de sais, porque ele vive voando sobre os oceanos. Muitas vezes demora ele chegar numa ilha, numa região terrestre, e aí ele precisa beber a água do mar.
como come peixes mais salinos por causa da água do mar. Então, ele acaba absorvendo muito sal e, como ele não pode eliminar pela urina, ele elimina por glândulas que ele tem ligadas a esse poro na região do bico, acima do bico, como se fosse chamar de poros nasais também, aonde ele vai eliminar o excesso de sal. Quando a gente vê uma foto de uma dessas aves mais de perto, às vezes tem uns grãos, uns cristais de sal grudados aqui na região superior do bico córneo. Ok? É uma forma deles eliminarem o excesso de sal para não ficarem com uma pressão interna muito grande. E quanto mais sal, nós sabemos disso. Se uma pessoa come muito sal, a pressão arterial vai lá em cima. E os animais também estão dentro dessa situação na sua fisiologia. Ok? Por último ali, vamos falar nesse tempo dos mamíferos. Os mamíferos, como eu falei, eliminam ureia. Ureia é o principal excreta de um mamífero terrestre que não seja ovíparo, que seja placentário, tenha placenta. Então o embrião se desenvolve dentro do útero materno. Então, enquanto o embrião está no útero, ele passa a ureia através da placenta para o sangue da mãe. E a mãe é que vai filtrar nos rins, no seu sistema urinário, esse sangue que recebeu ureia tanto da criança como das suas próprias células, e aí ela vai eliminar através da urina, na formação da urina. Isso nós vamos ver no nosso terceiro tempo, aliás, no nosso segundo tempo da semana que vem. Nós vamos ver a excreção humana especificamente e vamos voltar a falar desse sistema. Voltando ali ao texto, essa excreção então é para evitar uma desidratação, caso nós eliminássemos mais amônia, e evitar também que nós fiquemos intoxicados, porque a amônia é muito tóxica. Para a gente eliminar a amônia, se vocês acham que vocês vão no banheiro 2, 3, 4 vezes por dia urinar e acham que o volume é muito grande, com a amônia seria 10 vezes maior. Então nós acabaríamos desidratando. E sem água, nós já falamos isso em sala, o nosso metabolismo não funciona. A gente acaba morrendo. Por isso que a desidratação é tão importante. Apenas um grupo de mamíferos, onde está o ornitorrinco e o equidna, que parece um porco-espinho, esses animais, eles são ovovivíparos, colocam ovos. Só que eles colocam ovos e o embrião, assim que ele coloca o ovo, o filhote já está pronto, já não é mais um embrião, e ele sai do ovo. Mas ele se desenvolve dentro da mãe, dentro de um ovo. E aí, se ele está dentro de um ovo, amônia e ureia também iriam prejudicá-lo, igual acontece nos répteis e aves. Então, esses animais eliminam ácido úrico em maior quantidade quando comparado à amônia ou ureia. Beleza? Vamos parar por aí. Temos aí no outro slide. Ah, não, esse é o último. Nós temos exercícios que eu vou postar para vocês no guia de estudo, tá? E no guia de atividades. E aí depois vamos postar também o gabarito desses exercícios desse primeiro tempo de aula, tá? Daqui a pouco a gente volta para o segundo tempo. Até já!